que antigamente a igreja era uma só. Antigamente a igreja tinha um só propósito. E que nós possamos recuperar isso, de um orar pelo outro, de nós sermos uma família. Aleluia. Senhor, aqui estamos nesta noite, louvando e bendizendo o teu santo e poderoso nome. Estamos orando pelas nossas vidas, pelos nossos entes, pelos familiares. Estamos orando por aqueles, ó Deus, que se sintam fracos na fé, que às vezes não está aqui, nem em outra igreja. Estamos orando por aquele que não conhece o Evangelho, por aquele, ó Deus, que não viu ainda o Evangelho. Que o Senhor tenha a tua misericórdia, derrame a tua graça, e possa alcançar, ó Deus, tantas e tantas pessoas. Assim nós oramos, Deus, para cada pessoa aqui, para a vida familiar, conjugal, para os filhos. Oramos para que o Senhor, Deus, abençoe o trabalho, a fonte de renda dessa pessoa, que nunca falte o pão de cada dia, que o Senhor possa prover na vida de cada pessoa as nossas necessidades em Cristo Jesus. E nesta noite, Espírito Santo, todos nós pedimos, fala ao nosso coração, nos ensina, ó Deus, a tua palavra, revela a sua vontade a cada um de nós, pois somos pequenos, do pó viemos e no pó voltaremos, mas durante nossa estadia, nossa passagem aqui na terra, queremos viver uma vida plena na presença do nosso Deus. Assim nós oramos, e todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nos aplaudimos a Deus. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Deixa os irmãos sentar aí.
Deus, irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Pessoal que vai nos assistir depois no YouTube também, Deus abençoe. E hoje vamos direto, para nós não ficarmos aqui fazendo roda. Nós vamos à mensagem de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. Jeremias 18. E aí, Macho? Está bonito de óculos. Você sabe, né? Já falaram. Mas você sabe que eu estou falando pela fé, né? É difícil. Esse aqui eu levei 5, era um outro modelo. Eu fiquei 5 anos e não conseguia acostumar. Eu tirava da cabeça, punha na cabeça, tirava do olho, punha em um lugar. 5 anos. Aí eu mandei fazer esse que não tem estrutura metálica. Ele sem estrutura metálica, eu me adaptei fácil com esse aqui agora é tranquilo. Às vezes eu esqueci, lá porque eu estava com o microfone. Mas a gente acostuma. Tem coisa pior nessa vida. Glória a Deus. Então hoje, nós vamos falar hoje sobre 3 revelações que há nessa passagem que Deus fala com Jeremias. Nessa fase do ministério de Jeremias, eu acredito, tá, do meu ponto de vista, que esse foi a pior fase de um profeta. Por quê? Porque ele pegou um Judá, ele pegou o povo de Deus que tinha virado as costas para Deus. O povo estava adorando falsa imagem, o povo não orava mais, o povo não queria saber mais nada de nada. E Jeremias tinha um ministério justamente nessa época. E a gente vê, por exemplo, de base, Jonas. Jonas não tinha o ministério dele em Nínive. Jonas era de outro lugar. O evangelho ia que era uma maravilha. Mas Nínive era tão ruim para se pregar o evangelho que ele preferiu fugir. Porque o povo de Nínive era idólatra, era um povo assassino, um povo que não tinha amor ao próximo. Esse foi os princípios de Jonas não querer ir para Nínive. Não estou fazendo julgamento de Jonas, mas mostrando quanto é difícil você pegar um período em que o povo se vira, se volta contra Deus. No caso de Jeremias, foi o caso que ele pegou uma época mais difícil de se levar a palavra de Deus. Dizem alguns pregadores que Jeremias era um profeta chorão. Mas não é que ele era chorão, é que ele sofria. Lembra quando Paulo falou assim, por quem de novo eu sinto as dores de parto? Então vamos interpretar o que ele está falando. Por quem de novo? Ele está dizendo que ele tinha ganho a pessoa para Cristo, a pessoa tinha se firmado no Evangelho, e essa pessoa virou as costas para o Evangelho. Você vê que isso acontece desde quando existe Evangelho. Ele fala, por quem de novo? Por que de novo? Porque a pessoa estava afastada, a pessoa tinha virado as costas para o Evangelho. Se naquela época as pessoas viravam as costas para o Evangelho, você imagina hoje, na era digital, na era que está tudo mais fácil acesso. Então assim, a gente precisa entender o que os pregadores falam. Por exemplo, Paulo, ele fala, por quem de novo? Eu sinto o quê? As dores do parto. Ele está se referindo, numa analogia, quando uma mulher está para dar à luz, tem que nascer, mas ela está ali sofrendo, parece que vai morrer. Eu não tive, tá? Mas eu não sei como é que é. Algumas mulheres aí falam como é que é. Parto normal, né? Não tive na minha, assim, não conversei com ninguém assim que explicasse detalhadamente. Mas eu fico
pensando que é como se rasgasse você. É como se está saindo a criança, mas é como se você quer morrer naquela hora. Alguém aqui teve parto normal? Você teve normal? E o Hercúleo Lorena não nasceu muito grande, não. Nasceu 49 centímetros, nasceu grande. Quer ter outro normal? Você também teve? Os dois? Mas você já é uma moça irritada, né? Mas isso que eu estou falando procede? Você não sentiu? Isso vai de cada pessoa, tá? Isso vai de cada pessoa. Mas o Paulo está dizendo assim, ó, porque de novo eu sinto dores de parto. Ele está dizendo que ele está orando, ele está gerando filhos na fé, ele está ganhando pessoas para Jesus, mas essas pessoas estão vivendo no pecado. Essas pessoas não querem consertar. E Paulo sofre, Paulo chora. Quando ele fala dores de parto, ele está dizendo: eu choro por ver essas pessoas na cegueira que estão, fazendo o que estão fazendo, porque elas não sabem o final que vai ter a vida delas. Então ele orava constantemente por essas pessoas. É isso que ele está falando. Ele usa essa analogia com as dores de parto, mostrando que ele está lutando para essas pessoas saírem do pecado, saírem da promiscuidade. Então ele sofre de ver uma pessoa que ele pregou, ensinou, e a pessoa voltou à lama. Você sabe o que você faz para você? Não sei aqui se alguém já criou, mas meu pai morou na fazenda, nós criamos porcos, já quando nós éramos pequenos. Tinha um porco, ele era bonzinho, assim, a gente catava ele e o meu irmão, a gente catava ele, ia dar banho, escovava, passava shampoo, o bicho ficava trincando, podia até ir no baile. Mas você soltava ele corria onde? Na poça de lama. Ia lá e mergulhava na poça de lama. O que a Bíblia fala? Paulo mesmo fala: quem está limpo, limpe-se mais. Você está na igreja, você é uma bênção? Sou. Cresça mais, continue crescendo, amadureça na fé. Quem está sujo, suje-se mais. Ele está dizendo que a pessoa que entra no estado do pecado, ela fica tão cega, que ela não consegue enxergar o que ela está vivendo, desagrada a Deus. Ela não consegue perceber que Deus nem está mais com ela. E ela só fala: não sei porque eu estou passando por essas coisas, eu tenho Jesus no meu coração. Pois é, a Bíblia diz que a gente só colhe o que a gente planta. Então, se a gente levasse o Evangelho com mais maturidade, entendesse essas falas que os pregadores ensinam, puxa, a nossa vida era para estar melhor. Tem gente que poderia estar muito melhor, mas no entanto está passando por um perrengue. Por quê? Porque é aquilo que o Paulo fala: já te ensinei, já te mostrei o caminho, mas no entanto você continua vivendo errado. A vida é sua, o livre-arbítrio é seu, mas eu sofro de ver você uma pessoa que aprendeu tanto e continua com os pés na lama. É isso que ele fala, o apóstolo Paulo. E Jeremias pega o povo, uma igreja, justamente nessa fase. Um povo que tinha virado as costas para Deus. Não sei, eu acho que você já deve ter conversado com pessoas, não daqui ou de outro lugar, não importa, pessoas que parou de frequentar o Evangelho. Você conversa com a pessoa, vou falar para você, eu Moraes, prefiro pregar para 3 macumbeiros do que pregar para um crente desviado. Vai falar com ele, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele é espiritual, ele é a verdade. Se você pegar uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, às um bandido, uma pessoa que vai na maçonaria, na macumbaria e tal, quando você mostra Jesus, o lado bom do Evangelho a pessoa fala: rapaz, eu quero. É igual a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e ela diz: eu quero tocar nele, eu quero ir até ele.
Então esse é meu ponto de vista. Você pode ter um dom que eu não tenho. Eu tenho isso, eu tenho o dom de ganhar desviado. Bem, nesse tempo de evangelho, até hoje eu não vi ninguém que tenha esse dom. Já vi gente que luta, batalha para ganhar o desviado, mas é difícil, é muito difícil. É aquela questão, quem está sujo, suje-se mais. Às vezes você dá um passo, a pessoa ouve e tal, mas daqui a pouco a pessoa ouve desculpa, e vem, e vai, e vem, e vai, e você vê que o que o Paulo fala é a pura e maior verdade. Por isso ele diz: se você está limpo, limpe-se mais. Se você está firme, firme-se mais. Se você é espiritual, cresça mais, amadureça mais. Porque ele diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Então vamos lá, no verso 1, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aqui, numa tradução diferente, ele fala ao profeta Jeremias. Não faz diferença para nós. Diz assim: vá à casa do oleiro. Nas traduções Almeida está escrito assim, desça até a casa do oleiro. Pega uma outra versão, está escrito desça. Aqui ele fala vá, a gente não sabe se é linha reta, se é uma subida ou se é uma descida, um declínio, né? Uma ladeira. Levanta-te e desce. Aonde? A casa do oleiro. Eu não sei ainda, parece que o povo ainda tem uma dificuldade, quando a gente conversa, fala assim: você sabe o que é a casa do oleiro? Por exemplo, o que é a casa do oleiro para vocês? Para você, oleiro? Sua opinião, você não tem essa obrigação de saber. A igreja, você tem essa mesma ideia? Não, nesse caso aqui não. Nesse caso, a casa do oleiro era uma casa aonde o fazedor de vaso estava trabalhando ali. O oleiro é quem faz o vaso. Deus está falando com Jeremias no período em que ninguém queria saber de igreja. Israel queria nem saber de Deus. Então Deus fala: Jeremias, eu preciso que você desça. Então a gente, antes de falar um pouco sobre o oleiro, a primeira lição de hoje é a palavra descer. O que significa descer? Você já viu aquela frase, desce no sal? Você sabe o que é isso, né? Deixa de ser soberbo, orgulhoso, arrogante, medíocre, mesquinho. Seja mais humilde. Aqui o Davi fala assim: eu me fiz de surdo e de mudo. Quer dizer, quando ele ouvia besteira, ele tampava o ouvido. Quando ele tinha vontade de descascar a cobrinha, ele fechava a boca. Ele mordia a língua para não pecar contra Deus. Mas ele tinha humildade. Davi errou, pecou, mas se arrependeu amargamente e pagou um preço. Então hoje a primeira lição é a gente ter mais humildade. Para quê? Para ouvir de Deus. Quando a gente vem à igreja, tem 3 tipos de mensagem. Tem a mensagem que é exortativa, tem a mensagem que é evangelística e tem a mensagem que ela é mais para doutrinar, firmar você na fé. Normalmente o povo gosta mais daquela evangelística. Vai dar certo, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, Deus é bom e tal, você vai dar tua casa, você vai dar teu carro, Deus vai te dar melhor, vai te dar uma McLaren, uma Porsche e aquela coisa que a gente conhece. E pague envelope, puxe envelope. Eu não estou criticando as igrejas, tá? Eu estou explicando para você que isso é uma mensagem motivacional que leva você a um pensamento e você corresponde. É a que o povo mais gosta. É aquela mensagem que vem e fala: você é uma bênção, você vai chegar lá, você vai crescer e Deus vai te usar, você vai ter o que você quer. Nossa, bom, a semana vai ser boa. Aí você vem para a igreja: Deus, fala comigo. Aí quando você pede para Deus falar com você, ele fala assim: você é preguiçoso,
Você precisa orar mais. Você não é maduro na fé. Não gostei dessa mensagem. Parece que o bispo queria falar alguma coisa para mim. Olha, pode ter certeza que o dia que eu quiser falar alguma coisa para você, eu vou até você e falo. Vou usar um altar para falar. Só que às vezes Deus usa. Seja eu ou quem for que estiver aqui, vai falar com a gente. Eu também ouço para mim. Eu pego a pregação do Evangelho. Você acha que eu estou pregando e não estou ouvindo? Então eu preciso ter humildade para poder ouvir Deus falar comigo. Porque às vezes eu preciso descer. Parar de achar que eu já sei. Parar de achar que eu tenho razão. Parar de achar que o meu pensamento é a pura e maior verdade que gera em torno da minha vida. Não porque eu tenho esse pensamento, porque eu estou falando que isso aqui é pedra e tem que ser pedra. Será que até a cabeça? Isso é necessário você ter humildade. Lembra de um rei chamado Ezequias? Ele serviu ao Senhor, ficou doente. Vamos entrar em detalhes, não, mas só para você entender. Ficou doente, Deus mandou o profeta lá, ele estava doente. Aí os empregados falaram assim: ô rei, profeta veio aí, glória a Deus, vai orar para mim, vai me ungir minha cabeça com óleo e eu vou ser curado. Esse é o pensamento soberbo da pessoa, que ela acha que Deus tem que fazer aquilo que ela quer. Aí Jeremias entrou no quarto e o rei falou: Senhor Jeremias, qual é o recado de Deus para mim? Isaías, qual é o recado? Isaías falou assim: simples, pode se preparar que essa noite você vai morrer. Deus disse que você vai morrer e não vai se curar. Ele não vai te curar. E aí? Você esperando ouvir uma coisa, ouviu outra coisa completamente diferente. Sabe o que ele fez? Nada. Não brigou com o profeta, não falou mal do profeta, não ficou chateado. Ele pediu licença, ficou sozinho no quarto, pediu para fechar a porta do quarto. A Bíblia diz: quando entrar no teu quarto, fecha a tua porta. A Bíblia diz que ele virou-se para a parede. Virar para a parede é um ato simbólico de você se anular dos pensamentos que você tem. Eu estou pensando que eu vou morrer essa noite, que eu vou morrer, vou largar a riqueza, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Ele se anulou de tudo. E ele humildemente falou com Deus. Falou: Deus, eu me lembro que eu te servi, fiz isso. E ele chorou amargamente. A palavra amargamente significa arrependido de todo o coração. Deus, eu errei. O Senhor está dizendo que eu vou morrer, eu aceito a tua sentença, não vou brigar, mas o Senhor sabe todas as coisas. E como ele foi humilde diante de Deus, humildade, não misture humildade com pobreza. A pessoa fala assim: eu sou pobre, eu sou humilde. Não, tem gente pobre que não tem um gato para puxar para o rabo. A pessoa anda com um negócio que parece que engoliu um rei. A pessoa é soberba. Tem gente que tem dinheiro, é simples, é humilde. Humildade não é sinônimo de falta de dinheiro, é miséria. E ele foi humilde. Aí, pelaquela oração, Deus ouviu ele, falou com Isaías lá fora: Isaías, volta lá. Senhor, eu acabei de descer e tal. Isaías, volta lá. Tá bom. E o que eu tenho que falar com o homem? Ele já está sabendo que vai morrer. Fala para ele que eu decidi que ele não vai morrer. Eu estou dando para ele de presente mais 15 anos de vida. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Você vê que a minha pregação não estava nem nessa linha de Ezequias, né? Imagina se você tem um diagnóstico, o médico fala assim: olha, você vai morrer em 3 dias. Aí Deus pega, quando chega no último dia, Deus fala assim: não, eu vou te dar mais 5 anos de vida, de presente. O que você faz com esses 5 anos? Você vai tentar ficar rico? Você vai tentar comprar carro luxuoso, casa com 2 andares? Você vai querer viajar para Disney? Ou você vai procurar pegar 5 anos e servir a Deus com integridade, evangelizar, ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais espiritual? Penso eu
na minha ignorância, que se acontecer isso com alguém, a pessoa vai aproveitar o máximo os 5 anos que tem para curtir a família, para vir na igreja, para sentar num momento de refeição, para agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Jamais o cara que ia ter 5 anos de vida, ele vai sair fazendo bagunça. Ele sabe que daqui a 5 anos chega, mas ele vai tentar levar uma vida íntegra diante de Deus. E Deus falou assim, fala para ele que eu estou mudando a sentença dele. Mas aí entra em contradição, porque a Bíblia diz que Deus não é para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus se arrependeu do que falou? Não, em nenhum momento. Deus deu a sentença pela soberba que ele tinha. Era um homem soberbo. A partir do momento que ele desceu do sal, tirou a coroa e disse: Deus, eu sou pó, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, eu sou humildade. Então, com soberba, a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. A humildade esteve a nossa vida, e a Bíblia diz que ele teve mais 15 anos. Lógico, se a gente for entrar na questão que ele fez com os 15 anos, ele acabou estragando o presente de Deus. Mas Deus não voltou atrás. O próprio Ezequias mudou o seu destino. Por quê? Porque ele desceu. Ele parou de ser soberbo. Eu sei, eu não preciso, eu sou rei, eu tenho ouro, tenho prata. Não, disse Deus, vou morrer. O Senhor perdoa os meus pecados, perdoa meus erros que eu já fiz. Em que momento da vida que a gente faz isso? Só acabar a casa. Você quer ver algumas pessoas na igreja? É uma doença aparecer, é um problema dentro de casa. A pessoa, eu vi, o que você está precisando? Bispo, preciso de oração, a batata está queimando do meu lado. Pois é, ou vem por amor ou vem pelo. O povo, não estou dizendo 100%, mas o povo, na média, vem pela dor, quando a coisa está feia. Tem aqueles cristãos que não precisam disso. Pega firme e vai embora, entendeu? No bem, na alegria, na prosperidade, na dificuldade, sempre firme. Mas tem gente que só está na igreja quando está precisando. Não preciso mais? Vou dar um tempo, vou curtir. Dias bons e maus virão sobre todas as pessoas. Mas vamos voltar aqui para o nosso amigo Jeremias. A Bíblia diz então, primeira lição, 10. Começa a partir de hoje, em vez de você avaliar o outro, em vez de você avaliar o teu semelhante, o teu marido, ou a tua esposa, ou os teus filhos, olhe para você. Que tipo de cristão que é você? É um cristão que busca Deus? Ou é aquele cristão que gosta de mostrar o defeito do outro, o pecado do outro, as falhas? É porque meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Mas salvação ela é individual. Deus, Jó falava: Deus, perdoa o pecado dos meus filhos. Se eles pecaram, perdoa, porque eles não oram, são soberbos, mas eu oro por eles. Então a gente precisa começar a olhar um pouco nós e começar a descer mais no sentido de humildade. Eu não estou falando humildade você chegar aqui de cabeça baixa, não é isso não. Estava aprendendo, o pastor estava falando numa situação, ele pôs a banda de banco, na igreja grande, pôs a banda de banco e botou um CD para tocar. E a igreja cantou, nem tinha ninguém para pregar o evangelho, para ministrar. Aí ele subiu para pregar, ele falou assim: a banda está tudo de banco, porque está brigando, está cheio de erro, está tudo de banco. E vocês que vêm aqui, vocês não vêm porque tem fulano, ciclano, Bertrano em cima do altar. Vocês vêm para adorar a Deus. Seja com CD, seja com alguém cantando, você vem aqui é para adorar a Deus. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Se a gente vir na igreja porque hoje a irmã fulano, ciclano, tal, Bruno, tal, vai tocar, show, a gente paga a entrada. A
gente não vem por causa disso. Ah, mas não teve louvor. A gente louva a Deus. A gente não precisa que alguém suba aqui e dirija a gente para louvar a Deus. A gente louva a Deus. Bota um CD, bota a letra lá, e a gente entra no espírito de oração, de louvor. É a mesma coisa. Nós não estamos atrelados a essa ideia. É bom uma banda? É ótimo, maravilhoso. Mas quando eu falo para ela, muita gente em banda sempre dá problema. Tem um pastor que tem 3 bandas na igreja dele, de 7 pessoas, 21 pessoas no louvor. Eu falei: Moraes, minha igreja tem 500 membros. Os 500 membros não me dá tanta dor de cabeça quanto as 3 bandas de louvor. É briga, é falação, é um que está querendo ficar com a outra. E ele falou assim: ó, vou te falar para você, a igreja não dá problema, o que dá problema é o louvor. Alguns falam, o baterista é o pior. Não é o caso aqui. Mas tem gente que fala, é o tecladista, é o vocal. Eu sei que a gente vem à igreja para adorar a Deus. Se quem está aqui em cima está fazendo só por fazer, eu vou entrar no espírito de oração, porque Deus disse: desce. Eu estou descendo. Deus, Ele disse: quando você chegar na igreja, bata a tua sandália, joga a poeira lá fora e entra. Ele está dizendo assim: ó, você vem para a igreja, não é para ver, para criticar, para falar, para exaltar, não. Você vem à igreja para louvar e ouvir a palavra de Deus. Essa é a função nossa. Então eu vou começar a pensar desse jeito. É o que ele diz para Jeremias, primeira lição. Ele diz: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. A casa do oleiro era uma casa onde tinha um homem que tinha uma roda de girar. Ele punha as peças. Eu não sei se alguém já viu, eu já vi. Santa Gertrudes, que é a terra da cerâmica, há muitos anos atrás tinha bastante oleiro que fazia vaso. Eu já passei lá, conheci alguns, coisa de 30 e poucos anos atrás. Então eles têm uma roda, eles botam um tanto de massa de argila, já misturada com água, a roda gira, tem uma velocidade certa, que a roda tem que girar, e com as mãos ele vai moldando o vaso. Jeremias chegou na porta e começou a ver a roda, o oleiro e o barro. E ele começou a perceber que o oleiro estava fazendo ali. Vamos ler então. Levanta, desce a casa do oleiro, lá farei ouvir minhas palavras. 3. Desci a casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra, as rodas. O oleiro estava trabalhando e construindo o vaso. É legal porque se o oleiro tremer, o oleiro der uma vacilada, o vaso está quase pronto. Então ele pega aquela quantidade de massa e começa a esculpir, rodar e tal, vai formando um vaso ou uma outra peça que ele queira. De repente, diz assim, como o vaso que ele fazia de barro quebrou. A palavra quebrou não é quebrar de partir. Quando você está com o barro na mão, ele está rodando, ele perde e desmancha inteiro. Por isso que ele fala que quebrou. Não era um vaso seco. Vaso seco você não manipula. Quebrou-se na mão do oleiro. Ou seja, por algum motivo o vaso se desfez. Tornou a fazer dele outro vaso. Então o que eu pego aqui? Que nós somos este monte de argila. Nós somos o barro. Na verdade, nem barro eu falo, nós somos o pó. Você sabia que a argila, ela vem em pó? Você compra ela em pó, e aí você faz o quê? Põe água. Quando você põe água, ela ganha massa, ela ganha tamanho. E aí você consegue moldar ela do jeito que você quiser. Depois que ela seca, ela fica duro. Mas nós somos o pó. Tanto que eu vou dar uma marcadinha aí. Deixa eu ver onde eu escrevi aqui.
Isaías 68, 8. Olha o que Isaías fala, é outro profeta, em outra época. Isaías, aliás, atrás, Jeremias, atrás. Isso. Isaías 68, 8. 66 eu marquei errado aqui. Isaías, acha para mim no Google aí, que ele fala assim: ele faz uma oração. Pega 66, 8, deixa eu ver se é. 8. Tal coisa, viu? Pode fazer num só dia, nasceria nação. Não, ele fala, não é esse versículo. Isaías ele fala assim: ó, Deus, perdoa nós, porque nós somos como o pó da terra. Acha para mim, eu não sei, eu marquei aqui, mas eu não sei o motivo, deve ter lido outra coisa. Então ele pega e pede para Deus, ele fala: Deus, não nos leve em consideração, nós não passamos de pó, nós somos o pó da terra. A pessoa fala: porque eu sou gerente da fábrica, porque eu sou o dono, eu sou o empreiteiro, o empresário, eu sou o psicólogo, eu sou nada. Nós é tudo pó da terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos. A Bíblia diz que quando Deus nos fez a gente do quê? Do barro. Barro é barro sem água? Não. Você precisa pôr água na terra. A terra vira barro. Achou? Mas esse aqui tem 40-15. 40-15? Não, se não tiver, não tem problema. 16 ou 17. Eis que as nações consideram, não é esse, gota de pau, e como o pó miúdo das balanças. Não é esse versículo, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Às vezes eu estou pregando uma coisa, tem muito versículo na cabeça, ele está dizendo: perdoa a gente, porque a gente nada mais é do que pó. Ele poderia dizer: eu sou profeta, chamado, ungido e consagrado. Para Deus não faz diferença ser isso, ser obreiro, ser membro. A Deus nós somos tudo igual. Para Deus não faz diferença eu ter 50 anos de igreja e você ter 2 dias de igreja. Se o teu coração estiver aberto, com humildade, aceitar a palavra de Deus, é o suficiente. Tem gente que está tanto tempo na igreja que vai na igreja para, às vezes, para outra coisa, menos para ouvir a palavra. Você pergunta: o que foi pregado? Eu não sei. Bom, mas qual foi a mensagem? Eu não sei. Você vê que ela não prestou atenção. A gente precisa prestar atenção naquilo que você prega. E aí, a gente continua falando um pouquinho sobre o barro. Quando o barro se desfaz, a argila se desfaz, o que o oleiro podia ter feito? Pegou aquela bola de barro, de argila, e jogava fora. Mas a Bíblia diz que ele reaproveitou. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, Israel é igual a esse vaso aí quebrado na mão do oleiro. Judá virada para mim, quebrou, não se importa mais comigo, mas eu não descarto ninguém, porque eu vou dar a oportunidade de todos ouvir o Evangelho antes que eu chegue. Você caiu? Caiu. Deus não vai te descartar, Deus não vai sair te castigando, mas Deus vai sempre querer refazer em nós um novo ser, nascer de novo, todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu preciso, nas minhas orações, orar e dizer: Deus, eu quero nascer de novo. Porque às vezes você fala isso na igreja, a pessoa fala assim: aceitei Jesus há 10 anos. Tem coisas que é bom a gente falar. Quem é casado sabe do que eu vou falar. O homem não tem tanta essa necessidade. O homem é um bicho mais puro, mas a mulher gosta de ouvir uma palavra doce: eu te amo, eu isso, eu aquilo. Não gosta? Você gosta, Jéssica? E o outro fala?
Mas não é no modo geral, as mulheres não cobram mais do que os homens? Homem, enquanto namorava, andava de mão dada, casou, ele estava na frente e você atrás. Espera aí, meu bem, anda logo. Senão não viesse comigo. É desse jeito. Mas a mulher tem essa necessidade de ouvir. Olha, eu te amo, eu gosto de você e tal. Você faz bem com o ego dela? Não, é uma outra questão. Deus também precisa que a gente se lembre de que Ele é bom e de que eu preciso nascer todos os dias. Vamos supor que ontem eu tive um dia estressante, eu perdi a paciência e tal. Hoje na oração eu falo, Deus, eu quero nascer de novo. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa de antigamente, cara fechado, guardando raiva, mágoa. Me perdoa, Senhor. Eu quero refazer minha aliança com o Senhor hoje. Pô, mas o senhor já não é crente? Eu tenho que nascer todos os dias. Amém? Amém. Tem gente que não tem essa ideia. Então Deus não vai descartar você, a não ser que você queira descartar Deus. Mas a Bíblia diz ali, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer do barro dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, 6 é o último: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Você entendeu o que eu falei? Que o oleiro não era Deus? Era apenas um funcionário que estava fazendo os seus vasos. Jeremias desceu para entender o que Deus é espiritualmente. Aí Deus fala para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ele está dizendo, como eu fiz. Deus não está fazendo nada, né? Então essa parte é muito mal interpretada. A casa de Deus, o oleiro é Deus, e aí vai. Mas não tem nada a ver nessa passagem aqui que Deus está fazendo no vaso. Eu já vi pastor pregando que Deus colocou a mão sobre o vaso e tal. Não tem nada disso. O trecho não tem nada disso. Deus levou Jeremias e falou: fica olhando, e eu vou te dar uma lição com o que você aprender aqui. E ele fala, assim como fez o oleiro, a casa de Israel. Quer dizer, você tem um ministério numa época difícil, num povo rebelde, num povo que vive debaixo do pecado. Você acha que eu não sou capaz de fazer esse povo se converter? Porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ah, fulano não se firma, fulano não se converte. Eu já vi gente sair da cadeia, bandido de alta, eu ia falar de alta performance, de alta periculosidade, esse é nome de artista, periculosidade. Aqueles bandidos, eu já vi os caras se converter, pegar firme, se tornar pregador. Eu conheço. Ah, mas fulano lá, minha mãe, meu pai, fulano não converte. Não converte porque você tem uma boca negativa. Chama a existência que não existe como se já existisse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Logo minha família vai estar aqui, meu marido, meu filho, minha sogra. Não, minha sogra não, deixa ela lá fora. Eu digo que ela vai assistir. Assiste, ela sai. Então, Deus, logo minha família eu creio. Ah, eu estou triste porque minha família não se converte. Não, fica feliz porque você é convertido. E é através de você que outros vão se converter. Entenda isso. As mulheres que cozinham, não sei se vocês já conheceram o lactobacilo vivo. Você põe no leite e ele se multiplica para você fazer iogurte. Já viram? Você pega um tantinho assim de lactobacilo, você põe no leite, você pôs 2 bolinhas de lactobacilo. Amanhã tem 15, depois de amanhã tem 50, depois de uma semana tem umas 1000, tem um tucho assim de lactobacilo, porque ele se multiplica.
Nós que frequentamos a igreja perdemos essa ideia, que nós somos como um lactobacilo, que deveríamos se multiplicar. Às vezes nem para a nossa família a gente está preocupado, os nossos entes. Aqui vem, quer se dane, eu vou fazer minha parte com Deus. Um dia alguém falou de Jesus para você, um dia alguém te convidou, um dia alguém te mandou um link para você assistir, e aqui você está. Assim são outras pessoas. Então aqui a segunda lição, a primeira é desce, a segunda lição, nós somos pó, mas precisamos de água. Se somos pó, Jesus falou: eu sou a água viva que veio do céu. Quem beber dessa água nunca tem sede. Eu preciso dessa água, porque esse pó sem Jesus é uma porcaria. Eu sem Jesus não sou nada, e Jesus sem mim, ele continua sendo eu. Quem precisa de quem sou eu, você, nós. Aí a terceira lição é sobre a roda. Como eu falei que o artista, o oleiro, ele precisa ter a roda. A roda geralmente ela tem geralmente esse tamanho, não muito mais que isso, pelo menos as que eu vi. Então o cara põe a quantidade de massa bem no centro. Existe uma marca que é o centro da roda. Se a massa for colocada fora do centro, ele não consegue construir peça alguma, porque ela roda desorganizadamente. Se nós somos o barro que vai em cima da roda, qual é o nosso lugar nessa roda? Jesus é a roda. Aqui eu posso dizer que Jesus representa a roda. Eu sou o barro, mas eu posso ficar nas beiradas? Eu posso ficar meio fora do centro? Não, eu tenho que ficar sempre no centro. Do que? Da vontade de Deus. Dessa forma eu sempre vou. A Bíblia diz que dentro da casa de Deus tem dois tipos de vaso: o vaso de honra e o vaso da desonra. O vaso trincado, o vaso mal feito, o vaso sem valor. O vaso de honra é aquele que vem e todo mundo olha para ele e tenta se espelhar nele. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, Deus com certeza vai me abençoar. Vou pegar, por exemplo, aqui, eu acho que eu vou lembrar. Deixa eu ler para vocês um versículo, que é o Salmo 103,14, que eu falei do pó também, né? Salmo 103,14, só faltava também um 6 também. 103,14. Parece que eu falei 113, né? É que tem duplo sentido. É 103,14. Isso. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se que nós somos. Salmista está falando isso. Isaías falou, Davi falou, Jeremias falou, e tem mais gente falando. Porque eu estou usando uma bolsa. Eu estou usando uma Victor Hugo, paguei 5 mil. Uma bolsa de 5 mil, uma bolsa de 30 reais, vai carregar os mesmos objetos. Aí eu estou usando um sapato, sei lá do que, paguei 30 mil desse sapato. O seu sapato vai no mesmo lugar que eu vou de quichute, de conga, de alpargata roda, chinelo, fui longe, fui lá na época de criança, chinelo de dedo. O que você acha? Nós somos pó. Nós somos pó. E o que a gente vai levar dessa vida? O que a gente leva? São as alegrias, conhecimento, intimidade com Deus. A gente não leva dinheiro, não leva carro, não leva fama. Fica aí para trás. É bom ter? É bom, não posso negar. Mas não pode ser prioridade, porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas Ele vai nos acrescentando. Eu vou na igreja porque não tem dinheiro. Puxa, a vida é até triste você falar isso. A igreja precisa de dinheiro para se manter, os compromissos precisam, mas se você não tem dinheiro, você não vai deixar de frequentar o culto.
aqui porque você ajuda a igreja. Você está aqui porque Deus te chamou, como Deus me chamou. E aqui nós vamos dar um pulinho, acho que é Números. É falar de Moisés falando com Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Números 12. Números 12, versículos 7 e 8. Aí pega a versão nova. É porque assim, são falas mais difíceis, é melhor pegar uma versão mais fácil. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, ele está falando, vocês estão pensando tudo errado. Vocês pensam uma coisa de mim, mas está tudo errado. Com Moisés é diferente. Com Moisés é outro papo. Você fala que não tem revelação, você fala que está fraco espiritualmente, que a luta está grande, mas com Moisés, ele nunca falou isso. Por quê? Porque Moisés, não é assim, porém, como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha. Ele está dizendo, Moisés leva a sério todos os meus mandamentos. E qual é o benefício de levar a sério? Próximo. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Ele está falando, Moisés, quando ora, eu desço para conversar com ele. Eu não fico lá no céu, não. Eu desço, Moisés vê a face de Deus. Eu ouço, eu bato papo com Moisés. Eu dou para ele tudo aquilo que ele tem que fazer, boca a boca. Não é através de profeta, não é através de revelação, não. Eu, pessoalmente, Deus, desço. Por quê? Porque Moisés me leva com muita seriedade e ele está no centro da roda. Esse é o vaso de honra. Então, porque queria que Deus me usasse. Simples. Deus pode usar qualquer pessoa aqui. E o que eu preciso fazer? Estar no centro da vontade de Deus. Deus vai te usar, vai te abençoar. Você vai ter sucesso nas suas empreitadas que você tem na vida. Mas se você ficar na beirada, eu vou pegar um exemplo. Pedro, Lucas, alguma coisa, pastor Abachar. Jesus, quando foi preso, Pedro estava firme com Jesus. Mas de que jeito? No centro da roda ou na beirada da roda? Na beirada. Ele seguia Jesus de longe, escondido, sem compromisso, com vergonha, com medo. Você tem que ter prazer. Tem gente que frequenta o Evangelho, às vezes vai em festas, a pessoa tem vergonha de falar que se converteu ao Evangelho, de que é dizimista, ou que se batizou. E a sua religião? Igual antes, mas está firme na igreja, mas está seguindo Jesus de longe. Jesus falou, se você tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha de você diante do meu Pai, vou ter vergonha de você. Olha lá, Marcos tem 14:54, é isso? Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se com os guardas. É outra passagem, mas essa serve. Pedro seguia Jesus de longe. Você sabe o que é isso? Seguir Jesus de longe? Venho na igreja quando dá, oro quando eu me sinto com energia, quando eu estou cansado eu não oro, eu deito, eu durmo, dizimo quando eu posso. Você está seguindo Jesus? Está assim, de longe. De longe. Sabe aquela passagem das 10 virgens? Tinha 5 que estavam correndo, a lâmpada acesa. E tinha 5 lá atrás que não estavam nem preocupadas, sem óleo, a luz apagada. De repente Jesus voltou, o noivo chegou, aí as 5 já estavam prontas, entraram. As outras tiveram que correr atrás para buscar o prejuízo de oração, de consagração, de humildade, de temor. Vai embora.
Aí quando voltaram, bateram na porta, a porta estava trancada. Aí Jesus disse: quem é vocês? Gente, aquelas que veio, mas se esquecendo, né? Deixa a gente entrar. Ele falou: não. Para trás de mim, não conheço vocês. Vocês tinham que estar muito mais na frente. Tem muita gente hoje seguindo Jesus de longe. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai achar até meio bizarro o exemplo que eu vou dar, mas eu falo que eu conheço. Tem 3 igrejas, não vou citar quais aqui, tá? Tem 3 igrejas, 3 denominações que permitem você frequentar a maçonaria. Talvez você não conheça a maçonaria, mas eu posso dizer que eu conheço, eu estudei. O que é a maçonaria? Bom, pensa assim: a Umbanda, Quimbanda, Macumba e tal, é daqueles que têm menos cultura. Vai lá, sacrifica o bichinho, mata os bichos, derrama sangue e aquela coisa toda, tá? Não vou nem entrar em detalhes. E a maçonaria é uma macumba de pessoas mais cultas, é um centro oculto de ocultismo de pessoas mais cultas ou ricas, ou que querem ficar ricas. É a mesma coisa, só muda o local e o nome. Tem igreja que o cara é diácono, esse nome que dá, diácono, que ele frequenta a maçonaria, e há muitos anos, mas ele não fala, lógico, é proibido falar. Todo maçom tem uma maleta e um tipo de roupa. Eles vão lá, a mulher não sabe nada, a mulher não pode saber nada, nem a mulher e nem ninguém. Eu conheço um pastor que prega em igreja e é maçom. Está um grau abaixo do grã-mestre, porque o grã-mestre é o último grau da maçonaria. Ele está um grau abaixo do grã-mestre e diz que é pastor. Eu não estou julgando, eu estou falando para você que luz e trevas nunca deu certo. Mas por que a igreja permite? A igreja não permite. São igrejas que não se preocupam com o que você faz lá fora. Você toma cachaça, você toma vinho, você se prostitui. O importante é que você frequente a igreja, ajuda a igreja e está de bom tamanho. Não. Eu tenho que estar no centro da roda do oleiro, da vontade de Deus. Moisés estava onde? No centro da vontade de Deus. E Deus aparecia para Moisés e falava. Tem gente que chega para mim: mas eu tive um pesadelo. É muito ter pesadelo. E quando você tem um sonho de revelação, que Deus fala com você e tal, a Bíblia diz que nós teríamos sonhos, não um pesadelo. Um sonho que Deus te revela coisas. Eu não tenho. Então, qual parte da roda você está? No centro? 45, 90 graus? Onde você está? Que é como que você está com Deus. Não é quantas vezes você vem à igreja, mas é como que você está levando o Evangelho. Então essa é a mensagem, esses são os três sinais aqui para a gente, as 3 lições. Descer, somos pó, e a roda representa a vontade de Deus, ou o próprio Deus. Fala assim seja. Assim seja. Curva a tua cabeça um pouquinho, fecha os olhos. Senhor, muito obrigado. Este é um recado, uma palavra que veio do teu coração para nos abençoar. E nós estamos gratos, felizes, satisfeitos, porque aprendemos. O que aprendemos aqui, aprendemos com humildade para colocar em prática. Nós devemos ser como lactobacilos vivos, multiplicar, ganhar pessoas, falar de Jesus, porque esse é o objetivo. E lógico que precisamos sempre ter conhecimento, boas revelações vindo da sua parte, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da internet, que Deus abençoe. Quinta-feira eu mando outro vídeo para vocês. Forte abraço.